Deus e querido Pai, te agradecemos por essa oportunidade tão linda que o Senhor tem nos dado nesta noite, para te adorarmos e servirmos a Ti com alegria. E pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, usa o Teu servo como sempre o Senhor tem usado, que seja um canal de bênção para as nossas vidas. Sabemos que em Ti, aleluia, nós somos mais do que vencedores. E nós cremos que nesta noite, ao sairmos da Tua casa, aleluia, vamos sair daqui abençoados, porque a Tua presença está nesse lugar, aleluia. E aonde a Tua presença está, Senhor, há milagre, aleluia, a salvação de almas, ao trabalhar, o agir do Espírito Santo, e que nós possamos sair daqui, aleluia, abençoados por Ti, porque sabemos que em Ti, Senhor, aleluia, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Em Ti, Senhor, que está a nossa confiança, em Ti que está a nossa esperança, Senhor. E nós pedimos a Ti nesta noite, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, sentirmos a Tua presença, Senhor, para que a cada dia nós sejamos fortalecidos por Ti. É o que nós Te pedimos no Teu eterno nome. Amém e amém. Paz do Senhor, a igreja, amém? Por gentileza, abra em João, capítulo 13, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13. Enquanto você procura, agradecemos ao Senhor por mais um dia em sua presença, mais um dia em sua casa. A misericórdia de Deus se renovou e por ela não fomos consumidos. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Adelino, por todo o apoio que tem dado à juventude. Também Gilberto, nosso pastor, que Deus abençoe. Gilmar, obrigado. Companheiro, amigo, todos os irmãos, que a igreja possa ser abundantemente abençoada e tocada pela palavra do nosso Senhor Jesus. Eu quero também agradecer o Júnior. Eu liguei para ele essa semana, a gente conversou, eu disse que estaria pregando aqui. Ele especialmente saiu de lá, pastor, de São Marcos, aproximadamente 140 quilômetros. Obrigado, companheiro. Deus abençoe e te retribua. Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 15. João, capítulo 13, versículo 15. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que o Senhor colocou no meu coração está em João, capítulo 13 e versículo 15. Palavras do próprio Jesus.
e eu quero ministrar subordinado a um tema: sendo um cristão exemplar. O que é exemplo? O nosso dicionário de língua portuguesa define a palavra exemplo como algo que pode ou deve ser imitado. Nós aprendemos nesta primeira lição que Cristo é o modelo, ou é o padrão de exemplo da igreja. Cristo deve ser imitado. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz: sede, pois, imitadores de Deus. Cristo é o padrão, Cristo é o modelo que deve e é digno de tudo isso, de ser imitado. Agora, homens também podem servir de exemplo no reino de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O homem só é digno de ser exemplo quando ele está nos padrões de Cristo. O homem só é digno de ser imitado quando ele está vinculado ao maior exemplo de toda a história, que é o exemplo do nosso mestre. Mas infelizmente eu digo isso aos irmãos, eu quero ser fiel àquilo que o Espírito do Senhor colocou no meu coração. Nosso meio, nos dias de hoje, existem muitos e muitos exemplos condenáveis. João, escrevendo a primeira epístola, capítulo 3, versículo 11 e 12, ele diz assim: a mensagem não mudou, desde o início nós pregamos ela, que vos ameis uns aos outros. Versículo 12 começa assim: não como Caim. Exemplos de maldade, exemplos de uma natureza que se impõe, que domina. Temos muitos exemplos condenáveis. Agora, outra observação: se já é ruim os exemplos condenáveis, pior é aqueles que tomam estas pessoas como exemplo. Se você perceber como está a coisa, as pessoas vão dizer assim: se o fulano de tal faz, eu também posso fazer. Se o fulano de tal faz isso, eu também posso fazer. Se já é ruim as pessoas que têm mau exemplo, pior são as outras que imitam os maus exemplos. E a pergunta que eu faço é essa: por que não imita o irmão que ora? Por que não imita o irmão que jejua? Oh, aleluia! Por que não imita o irmão que cultua a Deus com sinceridade, com fidelidade? As pessoas se nivelam por baixo, as pessoas se nivelam pelos maus exemplos, mas eu vim pedir, pelo amor da sua alma, tenha como padrão homens de Deus que busquem a palavra, que tenham um caráter aprovado por Deus.
exemplos condenáveis. E outra observação que eu faço é esta: se eu não sirvo de exemplo, eu não sirvo para a obra. Se eu não sirvo como exemplo, eu jamais servirei para a obra. 1 Timóteo 4:12 diz: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Pedro, falando para pastores, obreiros e líderes, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 3, diz que o obreiro, o pastor, o líder deve servir de exemplo para o rebanho. Diz lá no Antigo Testamento, como é o sacerdote, será o povo, aleluia. Se o sacerdote ora, o povo ora. Se o sacerdote é cheio, o povo é cheio. Se o sacerdote busca a face de Deus, o povo vai ter sede de Deus. É por isso que eu digo aos líderes aqui, em nome de Jesus Cristo: sirvam como exemplo de santidade para os liderados, sirvam como exemplo de caráter, sirvam como exemplo de amor. Ai, se eu não sirvo de exemplo, não estou pronto para a obra. Cristo nos deixa a pergunta é essa: por quê eu devo ou tenho que ser exemplo? Por quê? Você já parou para perguntar isso? Por que você tem que ser exemplo no reino de Deus? Resposta: porque Deus se revela por meio de você. Deus pode usar outras organizações, pode, Ele é Deus, mas Deus escolheu se revelar pela igreja. Capítulo 5 de Mateus, versículo 16 diz que quando fazemos boas obras, as pessoas que veem as obras que nós fizemos hão de glorificar a Deus que está nos céus. Oh glória, oh glória. Deixa eu profetizar algo para a juventude aqui. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que a juventude de Sapiranga vai servir como exemplo de evangelho. Vai servir como exemplo de cristianismo. Vai servir de exemplo como cidadãos de uma sociedade que está podre, uma sociedade que não quer Deus, mas nós somos luz em meio às trevas. Nós somos luz. Oh glória, oh glória. Eu devo ser exemplo, porque Cristo se revela por meu intermédio. Qual é o primeiro exemplo que Cristo nos deixou? Está aqui no texto: exemplo de humildade. Capítulo 13 é Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele está com uma toalha no seu ombro e lavando. Para quem conhece a cultura sabe que era a tarefa do menor servo, do menor empregado. Era ele que tinha que lavar os pés. Cristo nos deixa um exemplo de humildade. No capítulo 22 de Lucas, versículo 27, Jesus diz para os discípulos: qual é maior,
quem está sentado na mesa ou quem serve. Não é quem está sentado na mesa porventura o maior? E os discípulos, sim, sim. Pois eu sou entre vocês aquele que serve. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz, uma profecia messiânica: exulta Jerusalém, alegra-te, filhos de Sião, pois o teu rei, justo e libertador, vem humilde montado em um jumentinho. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus não tem parte com crente orgulhoso. Deus pega os humildes e eleva. Deus pega os humildes e levanta. Parece que o que acontecia e meus discípulos, parece que é um raio-x de hoje. 22 e 24 de Lucas diz que havia contenda, briga, divisão entre os discípulos de qual deles era o maior. Eu sou, tu é, não é, eu sou. Até a mãe chega e diz assim: Senhor, coloca um sentado na direita e outro na esquerda. Hoje a briga é para quem é maior. Você já viu alguém brigar dizendo: eu quero cuidar de carro hoje? Não, eu quero. Não, eu quero. Vamos fazer o jejum? Você faz, você, eu quero ficar de fora. A briga hoje é para quem aparece mais. Os discípulos brigavam e não entendiam que a Bíblia nos mostrava que o orgulho, a soberba, a prepotência, ela prepara o homem para uma repentina destruição. 16 e 18 de Provérbios diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a destruição. Quem deixa florescer este sentimento está abrindo a própria sepultura. A soberba, o orgulho, é um sentimento mundano. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, é do mundo. E Deus se opõe a tudo o que é do mundo. Em outras palavras, crente que tem orgulho está trazendo o mundo para dentro da igreja. Os irmãos aqui, eu respeito os cabelos brancos de cada um. Eu respeito, os irmãos vão te concordar. Eu sou de uma nova geração, mas eu estudei um pouquinho sobre as gerações que se passaram. Nunca houve um tempo em que o mundo está entrando na igreja como nos dias de hoje. Nunca houve um tempo em que as estratégias são levantadas, são anunciadas por políticos e não são mais feitas em oração, em clamor diante de Deus. O mundo está entrando, mas eu ministro em nome de Jesus que vai sair, vai sair, vai sair. Tem que sair. Tem que sair. E às vezes nós nos perguntamos: por que Deus não falou comigo no culto? Por que Deus não se manifestou? Simples. O mundo tomou conta. Simples. Deus se opõe a tudo que é do mundo.
É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E sabe qual é a estratégia do diabo para hoje? É fazer florescer, porque está dentro. Você tem que dominar. É fazer florescer orgulho, soberba. Quando Paulo, na ilha de Malta, foi picado, no capítulo 28 de Atos, verso 6, os bárbaros da ilha esperavam que ele inchasse ou morresse. Quando não aconteceu nenhum nem outro, eles começaram a dizer: Ele é Deus, Ele é um Deus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. E ali o diabo foi trabalhando, mas graças a Deus ele dominou aquele sentimento. Você não vai dominar a sua natureza se o Espírito Santo não te der força. Você não vai dominar aquilo que está dentro de você se o Espírito de Deus não te der força. É por isso que eu ministro que sobre nós o Espírito Santo está nos dando força para vencer a inclinação, nos dando força para vencer os desejos. E quando você se vê no estreito, a Bíblia diz: foge. O diabo quer que nos tornemos uma geração orgulhosa. Lembra de Atos capítulo 3, verso 4? Pedro com João fitando os olhos no paralítico diz: olha para nós. Ele é curado, entra saltando no templo e todo mundo começa a dizer: quem curou foi Pedro, quem fez foi Pedro. A multidão se aproxima de Pedro, e aí Pedro pergunta, versículo 12: por